Então, temos aqui o sexto exemplo de aplicação de derivadas, tá? Então, aqui eu tenho o exemplo: o raio de uma circunferência cresce à razão de 21 centímetros por segundo. Qual a taxa de crescimento do comprimento da circunferência em relação ao tempo? Então, o que nós precisamos aqui determinar é a derivada do crescimento da circunferência em relação ao tempo, tá? Então, essa relação inicial a gente não tem. O que nós temos da hipótese é que a taxa de crescimento do raio em relação ao tempo é igual a 21 centímetros por segundo. Lá da geometria, nós temos que o comprimento de uma circunferência é dado por 2π vezes o raio. O comprimento dessa circunferência, ele está relacionado com a medida do raio, tá? Então, se eu fizer a derivada do comprimento em relação ao raio, eu tenho que a derivada é igual a 2π, tá? Então, eu posso representar essa derivada aqui, que é a derivada do comprimento da circunferência em relação ao raio, em relação ao seu raio, certo? E eu tenho aqui a derivada do raio em relação ao tempo. Mas o problema está pedindo qual é a taxa de crescimento do comprimento da circunferência em relação ao tempo, tá? Então, lá da regra de cadeia, eu vou reescrever essa derivada da seguinte forma: derivada do comprimento da circunferência em relação ao tempo vezes derivada do raio em relação à derivada do raio, tá? Então, eu acrescentei essa expressão aqui que não altera a expressão inicial. Mas, para auxiliar o nosso problema, então, eu vou reescrever derivada aqui do comprimento da circunferência em relação ao raio. Então, eu vou passar essa expressão para cá, em relação ao raio. Aqui eu tenho dr sobre, passando isso aqui para cá, eu tenho dt, tá? Então, vejam que agora eu tenho a derivada do comprimento da circunferência em relação ao raio, que eu determinei aqui, e tenho também a derivada do raio em relação ao tempo, que é dado no enunciado do problema, tá? Então, agora eu tenho como determinar o comprimento da circunferência em relação ao tempo, tá? Então, aqui, a derivada do comprimento em relação ao raio é igual a 2π, vezes aquilo que foi dado no problema, na hipótese, que é 21 centímetros por segundo. Então, isso aqui vai ser igual a 42π centímetros por segundo. Então, a taxa de crescimento da circunferência em relação ao tempo é 42π centímetros por segundo.